Temática que é bem interessante nessa questão do ser para fazer discípulo. Essa é a nossa temática, né? Ao longo dessas 4 últimas doutrinas, nós abordamos aqui o que é um ser discípulo, né? Definimos que o discípulo ele é chamado por Deus para seguir a Cristo. Quando Jesus disse, segue-me, né, para Mateus, e também diz para nós seguirmos a Ele. Depois nós falamos um pouco sobre a questão da formação, né, que nós temos que voltar às origens, né. Jesus deu várias lições, principalmente nos evangelhos, sobre a formação do discípulo, né? Eu até dei o exemplo do quartel, mas no domingo eu me reportei aos alunos mesmo da educação. Eu citei assim, que existem matérias ali no início da educação, eu citei a questão da leitura e interpretação, a tabuada. Tem gente que chega lá na universidade e não sabe nem ler, nem interpretar texto. Perguntar, resolver um problema de regra de 3, 5, não sabe nem para onde é que vai. Porque foi mal formado no ABC, no início. Então, na vida espiritual, tem questões básicas que nós não podemos pular. Ou então passar só como acontece hoje, né? Que as pessoas passam como que empurrando, sendo empurrado pelo colégio, porque tem que passar, mas não aprendeu nada. Então, na vida cristã, se você passar etapas e você não aprendeu o valor da oração, o valor da consagração, a leitura da Bíblia, você vai chegar lá na frente e você vai se prejudicar, porque você vai querer forjar nas pessoas a questão do discípulo e nem mesmo você vai falar de uma coisa que você não faz. Isso é um grande desafio para cada um de nós, né? Também nós falamos sobre a maturidade do discípulo, que é uma constante crescimento, que nós precisamos aprender do caráter de Cristo. E por último, na última doutrina, nós falamos sobre a missão do discípulo. Jesus definiu a missão. Eu citei aqui pelo menos 5 grandes comissões, a partir do Mateus capítulo 28, ide fazer discípulos de todas as nações. Marcos 16, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Lucas 24, 49, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis minhas testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8 também diz que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém, receber o poder do Espírito Santo e ser testemunha de Cristo em toda a Judéia, Samaria e indo até os confins do mundo. Glória a Deus. Então, dito isso, nós queremos dizer que isso é a definição do ser discípulo de Cristo. Mas, como vamos fazer discípulo? Como fazer discípulo? Primeiramente, eu queria que vocês abrissem, se vocês pudessem abrir as vossas Bíblias, no Evangelho, ou melhor dizendo, no livro dos Atos dos Apóstolos, porque a ênfase do ser discípulo está nos Evangelhos. E a questão do fazer discípulo está no livro de Atos dos Apóstolos, certo? Capítulo 1. Após os últimos dias de Jesus, né, quando Jesus ressuscitou dos mortos, vocês lembram que ele morreu na festa da Páscoa. Ele ainda passou 40 dias com os discípulos, dando instruções sobre as missões dos discípulos, o que deveriam fazer. Glória a Deus. Quando Cristo vai assunto aos céus, ele vai assunto aos céus, ele foi a ascensão de Jesus. Isso está no capítulo 1, versículo 9. Quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Então Jesus estava sendo levado aos céus. E estando com ele, com os olhos fitos no céu,
Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, até um hino, né? Varões galileus, por que estáis olhando para o céu, irmão Carlos Feitosa? Lembra desse hino aqui? Da Chile, né? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu o vistes ir. Então, aqui nós temos um registro da ascensão de Jesus, certo? Glória a Deus. Então, a mensagem dessa questão do ser discípulo, o primeiro ponto que nós queremos falar dessa mensagem, né, da questão do fazer discípulo, melhor dizendo, é exatamente apregoar essa grande verdade, né? Porque você só pode fazer se você realmente, porque muitas vezes tem até irmãos que são constrangidos, por exemplo, na escola dominical, que fala sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Tem gente que fica assim constrangido, porque diz, pastor, como é que eu vou ensinar? Irmão Francisco, como é que eu vou ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo se eu não sou batizado ainda, né? Eu sei que nesse caso aí, né, o irmão pode conhecer detalhes da doutrina do batismo com o Espírito Santo, mas que é uma oportunidade para ele buscar o batismo, né? Mas eu não estou falando em relação à questão de você pregar uma questão e não viver aquilo que você prega. Isso é difícil, né? Mas o fazer discípulo, irmãos, é o seguinte, é a vida de Deus na nossa vida. Então, a nossa vida nós vamos transmitir através do nosso testemunho, certo? Através do nosso testemunho, nós vamos transmitir a mensagem de Deus para as pessoas. Então, através do nosso testemunho, da nossa mensagem, nós somos instrumentos de Deus para compartilhar da vida de Deus e dessa mensagem de Deus pela qual o homem se torna uma nova criatura, se torna um seguidor de Jesus. Glória a Deus. Mas a primeira grande lição do fazer discípulo, é a temática dessa noite, né? É exatamente essa questão de você, é um tema que para quem quer que seja, é uma pregação que nós pregamos aqui, tem uma espada aqui apontando para nós, né? Porque, sabe qual é a temática da mensagem? É exatamente a prática, a vida de oração constante. A vida de oração constante. Paulo diz a Tessalonicenses que os crentes deveriam orar sem cessar. É até difícil, né? Mas você consegue não é que você vai orar somente de joelho, você ora estando em pé, você ora no seu cotidiano, mas a prática da oração é a mensagem desta noite para nós darmos início à nossa compreensão bíblica de como fazer discípulo aqui na terra. Nós alcançamos de Deus, nós somos chamados por Deus, nós estamos sendo, o Espírito Santo já forjou em nós essa formação espiritual e o caráter de Cristo, e já foi definido o chamado de Deus, a missão para nós. Você não pode ficar a vida toda numa igreja apenas como um ouvinte, apenas como alguém que vai para um culto. Você tem que se envolver mais, você tem que se aproximar mais, você tem que ser, glória a Deus, independente de posição eclesiástica, tá certo? Porque hoje em dia existe muito essa questão, eu só faço se eu receber uma oportunidade, for receber um cargo. Deus não deu nenhum cargo, Ele delegou a missão para cada um. Façam discípulos de todas as ações. Glória a Deus. Então, irmãos, como então eu posso viver essa vida de oração constante? Glória a Deus. A gente olha aqui nos capítulo 1 de Atos, estava lá Jesus instruindo.
E ele diz, ele vai começando, eu vou ler aqui, depois nós vamos compartilhar com os irmãos. O versículo 4, por exemplo. Estando com eles, Jesus estava com eles, os discípulos. Determinou-lhes, deu uma ordenança, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que, essa é a palavra-chave da questão da constância, da prática da oração. A palavra-chave é espere a promessa do Pai. Vocês devem esperar a promessa do Pai. É aqui que começa a questão do discípulo em repartir a vida que ele recebeu para ele compartilhar e fazer discípulo. Espere a promessa do Pai. Que disse ele, de mim ouviste. Aí no versículo 5 vocês vão continuar lendo, porque na verdade João batizou com água. Jesus está dizendo aqui, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Glória a Deus. Aí a promessa aí, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então Jesus estava com 40 dias já com os discípulos ali conversando com ele, e aqueles pois que haviam se reunidos perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás? Havia uma preocupação sobre o futuro. Isso até hoje incomoda muita gente, né? A gente quer saber quando é que vai ser o arrebatamento, quando é que vai ser o fim do mundo. Aí a gente vê a doença, guerras, as fomes, as misérias. A gente diz, meu Deus, quando é que vai ser? Quando é que vai acontecer? Tem pessoas que estão assim como que vivendo assim numa agonia tremenda, mas a melhor coisa é você esperar na promessa do Pai. Glória a Deus. Aí ele diz assim, ó, não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí vem a segunda palavra de ordem, o segundo princípio para realizar, executar a questão de fazer discípulo. A primeira é o quê? Espere pela promessa. Qual é a segunda palavra? Recebereis a virtude do Espírito. A segunda palavra que nós podemos entender de como viver uma vida de constante oração é a prática de esperar em Deus, a promessa de Deus, porque é interessante que quando você ora a Deus, você não vai colocar Deus na parede, você não vai dizer, Deus, é o seguinte, eu estou orando aqui, se tu não fizer, eu vou agir da minha forma, negativo. Deus, ninguém impõe a Deus, nós clamamos, nós nos humilhamos, nós pedimos, mas sobretudo nós agradecemos. Glória a Deus. Mas a segunda parte dessa questão do desenvolvimento da prática da oração constante é recebereis a virtude. Então nós estamos buscando, então nós vamos receber algo da parte de Deus. A resposta Deus vai mandar, porque Deus é aquele que vai entregar. Então a Bíblia diz, bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca acha, o que bate a porta se abre. Glória a Deus. Então você vai receber em nome de Jesus. Se você clamar, se você orar, se o meu povo orar, vai receber. Glória a Deus. O que há de vir ser-me-eis. Aí vem a terceira parte da mensagem. Ser-me-eis. Ser-me-eis testemunhas. Glória a Deus. Aqui nós vamos falar sobre a questão do fazer. Porque é o seguinte, eu estou orando, estou clamando, baseado na promessa do Pai, baseado na palavra, Deus vai te entregar, você vai receber. Mas espera aí, depois que você orou, depois que você recebeu, vai ficar por isso mesmo? Agora chegou a hora de você fazer. Você vai fazer aqui como diz aqui, ó, ser-me-eis minhas testemunhas. Essa é a terceira parte da mensagem. E observe que nesse período, nós podemos assim dizer que depois da assunção de Jesus, né? Qual foi a prática, a rotina do discípulo?
Observe bem, vá lá para o versículo 12. Eu parei no versículo 11, né, quando eu tinha feito a leitura. Vai lá para o 12, do capítulo 1 de Atos. Então, foi o que eles fizeram? Voltaram. Bem, nós já passamos, o pastor Joselito, nós já saímos de um seminário, o mestre Jesus já nos formou, já recebemos o diploma, agora vamos para a obra, Não, meu irmão, peraí. Você pode ter formado, você tem um diploma, mas peraí, tenha calma. Vai orar primeiro, meu irmão. Tem que orar. Porque se você for, você vai se desgastar muito, você vai se esforçar muito. Mas se você orar, você vai receber. Paulo, nas suas viagens missionárias, quem lembra, quem não esquece, né? Quando Paulo se separa de Barnabé, aí Paulo pega, é o companheiro de Paulo, quem é agora? Silas. Aí Paulo está orando, aí não, Paulo está de repente, não, eu vou para onde mesmo, Senhor? Tinha feito a primeira viagem missionária, está no capítulo 16, aí ele orou a Deus, mas ele teve o desejo de ir a Bitínia, a outro lugar lá na Ásia Menor, mas aí Paulo tem uma visão à noite, uma revelação, que aparece um homem fazendo um clamor, é o clamor das multidões, o clamor era, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo entendeu que essa foi uma resposta de oração que ele estava pedindo a direção. Então ele estava pedindo a direção para ir para um local, para ir para abrir novos trabalhos. Então Paulo recebeu a resposta, passa a Macedônia. Então, a terceira parte, ele foi para a Macedônia. A primeira cidade que Paulo pregou na Europa foi exatamente a cidade de Filipos. A primeira igreja lá que Paulo pregou, os irmãos conhecem a história da igreja de Filipos. Depois ele foi para Tessalônica, para Colossos, então Laodiceia, toda aquela. Depois ele foi para outras cidades ali circunvizinhas. Mas enfim, nós percebemos que essa prática de oração, ela era um costume santo na vida dessa primeira geração da igreja primitiva do Novo Testamento. É por isso que nós, como igreja da atualidade, nós temos que fazer algumas medidas aí. Como é que nós estamos em relação a esse padrão de oração, meu Deus do céu? Nós estamos orando muito pouco, não é não? Porque hoje nós queremos resolver tudo na força do braço, queremos resolver com as nossas intelectualidades, com as nossas axiologias. Mas espera aí, meu irmão, esse trabalho aqui não é feito tem que ser feito com a base da oração. A oração é a mola mestre. A oração é que faz com que as engrenagens, é como óleo, que não, as engrenagens sem óleo vai se perturbar, vai se quebrar tudinho. Mas se as engrenagens estiverem no óleo, na unção, tem comunhão. Tem comunhão. Glória a Deus. Meu irmão, o negócio aqui é sério. Mas vamos lá. Veja aí o versículo 13. Para onde que para a nossa missão, a execução, o fazer discípulo, para onde que vamos começar? Versículo 13. E entrando, subiram aonde, irmão? Subiram aonde? Ao cenáculo. A igreja, eu e você, precisamos visitar o cenáculo novamente. Tem que voltar para o cenáculo, irmão Misael. Irmão Misael, nós estamos muito lutando, mas nós estamos negligentes às vezes no cenáculo. Porque nós queremos ganhar o mundo todo, mas primeiro nós temos que passar pelo cenáculo. O cenáculo é o lugar da oração. O cenáculo é o lugar do encontro com Deus. O cenáculo é onde você vai se quebrantar. É o cenáculo que você vai pedir a promessa do Pai. É lá no cenáculo. Fique no cenáculo, irmão. Não saia da presença de Deus. Glória a Jesus. E lá estava quem? Os apóstolos, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, irmão de Tiago. E no versículo 14, todos estes, o que eles faziam? Prática contínua de oração, perseveravam unanimemente em oração, em súplicas, com as mulheres também, viu? Olha aí, até as mulheres aqui também, viu?
a Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Todo mundo estava no cenáculo. Havia uma promessa. João já havia profetizado. Joel já havia falado. Isaías já havia preconizado. O próprio Cristo já havia predito. E a promessa iria se cumprir. Mas era necessário ficar onde? Em Jerusalém. Especificamente no cenáculo. Lugar de oração. Lugar de... E eles oraram, irmão, e foi gente, viu? Sabe, os irmãos sabem quantas pessoas tinham orando? Era 500 pessoas. Irmão, era muita gente orando. Irmão, vamos receber. Mas foi passando os dias, os irmãos, acho que não, eu vou resolver um problema ocular. Não vou ficar aqui muito tempo, não. Irmão, foi se saindo, daqui a pouco. 380 irmãos foram embora. Mas ficaram lá os 120. Os 120. Glória a Deus. Mas, irmãos, voltando assim, analisando todo o conteúdo da mensagem, né? Vocês vão entender que a prática contínua da oração, ela envolve esses 3 verbos. É a questão do... Qual é o primeiro que eu falei? Esperar. O segundo qual é? Receber. E o terceiro, fazer. A prática do que você recebeu, do que você clamou, você vai agora fazer. Porque a gente percebe hoje que muita gente quer o batismo, quer buscar os dons, mas é só para quê? Só para, pronto, para dizer que foi batizado. Não é para isso, não. Agora eu tenho não sei quantos dons. Não é para se amostrar, não, irmão. É para servir, é para fazer. Não é para ficar de braços cruzados. Não é isso não, irmão. Há um dinamismo espiritual no livro de Atos. A igreja não... Até mesmo esses crentes que estavam orando, esperando, clamando, esperando a promessa, recebendo, e encheram Jerusalém com a doutrina a cristã. Mas mesmo assim Deus ainda queria muito mais. Deus não queria só Jerusalém, Deus queria alcançar outros povos. E aí vocês vão perceber lá na frente, no capítulo 7, com a morte de Estevão, que a pregação se expandiu por outros lugares, né? Porque o fazer, ele foi dinâmico, ele não podia, sinceramente, nós não podemos pegar Jesus e dizer assim, Jesus, aqui como eu ouvi um missionário falar isso, muito ouvi aquele missionário, um pastor missionário que dizia que quando ele saiu do estado que ele saiu, né, no sul do país, ele dizia que os pastores colocaram como se colocasse Jesus assim, dentro de um lugar bem limitado. Pronto, Jesus está só até aqui, irmão, Jesus só faz isso aqui. Então Jesus tem muito mais poder do que a visão de muitos homens. A visão de Deus alcança não somente, a gente às vezes quer ter uma visão somente local, mas a visão de Deus é universal. A visão de Deus é tremenda, glória a Deus. Deus quer alcançar raças, tribos, povos, línguas, nações. E quando aquele pastor se posicionou para ser missionário, muitos desprezaram. Quando ele deu o testemunho dele, né? Eu achei muito interessante, mas ele foi na força de Deus. E realmente, contando com a nossa força, nós não vamos para lugar nenhum, mas com a força do Espírito Santo, o Davi disse que nós vamos saltar muralhas, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos esperar a promessa. Vamos esperar a promessa. Quando se fala de esperar, nós pensamos bem, esperar realmente não é algo tão fácil não, viu? Como eu falei, né? Eram 500, muita gente não conseguiu esperar não. A gente vê no nosso dia a dia, quando a gente vai, né, a gente vai para uma hoje eu passei lá fui fazer um exame do ecocardiograma, né? Eu cheguei, era para marcar de 11h30 às 12 horas. Eu cheguei lá 11 horas, quando eu cheguei lá, tinha uma multidão de gente. Multidão não, o número é razoável, não, se eu vou queimar aqui a clínica lá. Já tinha várias pessoas na minha frente, e eu esperando. Meu Deus do céu. Cheguei lá e disse, vocês esqueceram Edivaldo Almeida de Paiva? Não, você está na lista. Mas porque são muita gente aqui que está na sua frente. Eu fiquei lendo, eu fiquei até meditando na mensagem, lendo, ouvindo o versículo, anotei e tal. E lá na clínica. Mas esperar, muitas das vezes,
Semana passada eu fui lá para Cagés, né? Passei por uns problemas no Cagés. Problema, né, Júnior? Muitos problemas. Porque depois que coloca o esgoto, meu irmão, se você gastar 11, se você gastar 20, vem uma multa. Aí eu fui lá, irmão, ali foi chá de cadeira, viu, irmão? E no sol quente, eu esperando, e nada. Fui na minha irmã, tomei café lá, que ela mora na Vila União. Voltei, cheguei lá, mais chá de cadeira. Não, quer saber de uma coisa? Eu vou para casa. Não vou esperar mais, não. Realmente, esperar não é fácil. Porque você vai esperar uma fila de gente. E esperar as promessas de Deus é fácil? É não. É por isso que Davi diz: esperei com paciência pelo Senhor. Porque quando você está esperando, o negócio para demorar. Eu já estou com fome, com sede. Eu quero voltar logo. Eu não quero esperar mais não. Assim tem muitos de nós, que no decorrer da caminhada nós estamos orando, vamos buscar. Mas no decorrer do tempo, Jesus não vai fazer logo não. Eu vou viver minha vida. Eu vou curtir. E amado, você não pode desprezar o verbo esperar de Deus. Espere, porque quem espera as promessas de Deus deve ter paciência. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Por isso que a vida contínua de oração, irmão, tem gente que não consegue esperar. Meu Deus do céu. Tem gente que não consegue se concentrar na palavra. Tá? Isso acontece. Você está lendo a Bíblia. Eu falei aqui. Irmão, se você for ler a Bíblia, o Júnior já deu a dica. Desligue o Instagram. Porque senão você vai ler a Bíblia, o Instagram vai tocar. Aí você para de ler a Bíblia para atender o Instagram. Isso aqui, irmão, é qualquer um. É pastor, é criança, como eu falou aqui. Todas as pessoas. Irmão, falta concentração, porque tem muitas distrações que nos separam desse esperar com Deus. Muitas pessoas não esperam mais, já querem tudo pronto. Ei, irmão, Deus forjou Moisés 40 anos, lá na preparação acadêmica, quando Moisés achava que estava pronto. Espere mais 40 anos lá no deserto. Espere mais 40 anos. Quando ele achou que já estava no fim da linha, vou me aposentar agora com 80 anos, acabou tudo. Aí o Senhor aparece: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Israel. Eu ouvi o clamor da minha igreja, tu és a resposta de Deus para a igreja, que está lá presa lá no Egito, o povo de Israel. Eu, Senhor, sou a resposta, eu não tenho nada, não sou nada, não presto para... Eu sou o que sou na tua vida. Glória a Deus. Quando você pensar que não tem mais nada que pode vir alguma coisa boa de você, o Espírito Santo de Deus vai forjar na tua vida o caráter de Cristo. Pensa aí, quando alguém te desprezar, ninguém achar nada de você, é aí que Deus vai te exaltar e vai te usar na terra. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Irmão, vamos esperar, irmão. Vamos esperar, porque a palavra está dizendo assim: ficar em Jerusalém até que do alto. Até que do alto. Não vou esperar mais não. Mas espere no Senhor. Quem espera no Senhor não vai se cansar. O Senhor vai renovar as forças. Irmão, segunda parte aqui, a vida de oração contínua, ela é baseada exatamente nessa prática de esperar, de orar com expectativa, com fé. Mas vem a segunda parte, como eu falei. E eu já citei o capítulo 1, versículo 4, né? Ficar em Jerusalém. Eu repito novamente, a prática de espera. O versículo 8, essa questão do versículo 8 é interessante. Receber. A palavra receber, né? Receber poder, receber virtude. Quem não quer ser cheio do Espírito Santo? Mas uma coisa é certa: grandes poderes gerará em você grandes responsabilidades. Você quer muito poder? E orando bem pouquinho,
Meu Deus do céu, tem que orar mais. Mas poder do alto em abundância só vai ter se você realmente, glória a Deus, presta atenção. Outra demonstração dessa vida contínua de oração é destacado pelo princípio de receber, Atos 1:8. O receber tem que haver uma disposição na sua parte. Eu quero receber, mas algumas coisas que eu até falei um pouquinho ontem ali no culto na casa do irmão Assis, que quando Josué chama o povo, diz, olha, vocês hoje tem muitas opções. Hoje vocês têm a opção A, a opção B, a opção C, a opção até Z, ou W, que agora o alfabeto tem um W. Tem várias opções. Tem o Deus tal, tem um fulano de tal, tem a igreja tal, tem não sei o que tal, tem um pessoal que aceita do jeito que você tiver, tem igreja para tudo que é gosto. Mas eu quero dizer uma coisa, que não é a igreja que vai definir o seu comportamento, não. É a palavra de Deus. Não é você que vai... a igreja tem que se enquadrar a mim. É você que tem que se enquadrar à palavra de Deus. Glória a Deus. Então, mas eu já escolhi. Aí o povo, não, eu quero servir a Deus mesmo, eu quero ser de Deus. Aí o Josué disse, lançai fora os deuses estranhos. Porque mesmo com toda essa separação, mas muitos de nós ainda têm muitos ídolos plantados no nosso coração. E precisamos, no altar da cruz, nós precisamos depositar, nós precisamos, glória a Deus, fazer essa prática de entrega, ao submeter-se ao senhorio de Cristo. Quem é o Senhor da tua vida? Então, se Jesus é o Senhor da tua vida, então, a proporção que você vai fazendo essa entrega pessoal, você vai entregando tudo. Tem áreas da nossa vida que nós não entregamos. Tem algumas coisas na nossa vida que nós... isso aqui não posso mexer, não. Tá bom? Tem coisa que eu não posso mexer, não posso acabar com isso. Eu tenho que ter umas práticas aqui, umas práticas pecaminosas. Não posso deixar isso aqui, não, rapaz. Eu sou seu discípulo de Jesus. Mas como é que você quer ser cheio, se você ainda está cheio de algumas coisas que dificultam o teu relacionamento com Deus? A palavra é bem clara, lança fora os ídolos. Irmãos, essa parte de receber é de acordo com a nossa disposição de entregar tudo no altar de Cristo e reconhecer Ele como o Senhor das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus para nós nesta noite, a oração belíssima que Paulo faz à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, Paulo faz uma oração interessante. Está no capítulo de número 3, o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus, a oração que Paulo faz pelos Efésios. O versículo 16 diz, para que segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito no homem interior. Então, aqui está falando exatamente que o Espírito Santo de Deus, ele assume o comando das nossas vidas. E quando ele assume o comando, algumas coisas, as coisas velhas, vai ter que passar mesmo, irmão. Irmão, não insiste com essas coisas velhas não, pelo amor de Deus. Deus quer coisas novas na tua vida. Deus quer tudo novo na tua vida. Glória a Deus. Coração novo, mente nova. Palavreado. Tem que ter uma linguagem nova, irmão. Vestes novas. Desse jeito, né? Então, entrega ao senhorio de Cristo. Agora, um segundo aspecto para você receber mais e mais de Deus é que você tem que apreciar que o receber, né, quando você recebe de Deus o poder, não é simplesmente para você, porque às vezes a gente percebe, né, eu já critiquei isso aqui, muitas pessoas rodopiando, pulando, gritando, saltitando, são expressões emocionais, mas as pessoas às vezes acham que o poder, o avivamento só é isso. Que nada, irmão. O verdadeiro propósito do avivamento não é só para você ficar... Isso é importante, porque você, né, expõe toda a sua forma de... como é que se diz assim? Você é uma pessoa racional, mas você também tem emoção. Então você expõe a sua emoção, glória a Deus. Mas presta atenção.
o capítulo 3, a oração de Paulo. Paulo faz uma oração para os discípulos, para que eles fossem cheios do Espírito Santo, a proporção que eles vão se submetendo ao senhorio de Cristo. No versículo 17, ele diz assim, ó, Cristo tem que habitar pela fé no vosso coração. Ele habita pela fé no vosso coração, a fim de você estar arraigado, olha aí, arraizado, você está fundamentado em amor, possais compreender perfeitamente com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, você possa conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, e você seja cheio de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus que ele está falando aqui, ela trabalha a sua maturidade. Você não vai ficar sempre menino, não. Você vai receber de Deus poder, a unção, para Deus trabalhar na tua maturidade. Glória a Deus. E essa parte do receber, além de você fazer a entrega total, a entrega pessoal, além de você ter trabalhado na maturidade, tem uma outra coisa que eu quero destacar. É o ato de receber através da prática contínua da oração, também opera na minha vida a graça para que eu possa ser uma testemunha eficaz. É o capítulo 1, versículo 8. Percebam aí que os discípulos estavam orando em Jerusalém no cenáculo, esperando a promessa chegou para eles, vai chegar para eles no capítulo 2, versículo 1 em diante, e eles deveriam ser trabalhado essa questão da entrega total, da entrega pessoal, deixar Cristo ser o Senhor da sua vida. Em segundo lugar, o caráter dele deveria ser trabalhado. E em terceiro lugar, eles deveriam ser efetivamente se tornarem testemunhas eficazes, pela graça. Ser-me-eis minhas testemunhas. Ou seja, o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. Quem foi que disse que Deus chamou só para tu ser? Aí tem gente, eu já vi irmão dizer assim, o meu sonho, eu vou falar aqui, o meu sonho é ser um pregador de um grande congresso. Meu Deus do céu. Eu sei que é bom você pregar no grande, mas o primeiro sonho que você tem que fazer, seja uma testemunha de Jesus. Seja uma testemunha de Jesus. Às vezes a pessoa quer ser muita coisa e não é nada. Mas se você fizer o mínimo, que é ser testemunha de Jesus, você já está cumprindo o ID de Jesus. Você já está cumprindo a missão do mestre. Glória a Deus. Meus irmãos, os discípulos receberam a promessa. Aí chega no terceiro aspecto da mensagem, que é a questão exatamente, né? Eles estão agora no capítulo 1, Jesus está dizendo, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, vão orar, vão buscar, a palavra vai trabalhar, vocês vão receber de Deus, Deus vai trabalhar no ego de vocês não vão ser pessoas egoístas, vocês não vão ser pessoas altruístas, cheias do amor de Deus, cheias da virtude, o caráter de Deus vai trabalhar em vocês se tornarão pessoas atuantes, onde vocês estiverem, glória a Deus. Então, chegou a vez deles, a promessa, depois de 10 dias de oração, irmão, 10 dias, fizeram 380 pessoas desistirem de orar. Ah, mas meus irmãos, essa prática constante da oração, como é importante em nossos dias, né? A gente vê, por exemplo, antigamente, porque tinha assim, vamos agora para a festa do ciclo de oração. Meu irmão, era multidão de gente, era muita gente, né? Porque o povo para gostar é festa. O povo de Deus gosta de festa. Mas quando é no outro dia, ciclo de oração com as irmãs Luísa e Lúcia, aí é contado a dedo. São 10 irmãos, 15, no máximo 15 irmãos. Porque onde é que esses irmãos estão? Irmão, a igreja, aí depois chega, essa igreja aqui está assim, esse irmão assim, esse pastor. Quando você vê esse irmão aí assim, SOS Jesus nele, porque está precisando de oração. Está precisando de oração. Quando você vê essa pessoa muito crítica, que não faz nada, vamos botar ele no joelho, porque ele está precisando de oração, irmão. Porque quando você começa a ver pessoas dizer assim, essa igreja aqui não tem amor, ele é o primeiro a ser rancoroso. Ele precisa de oração. Glória a Deus. Então, meus irmãos, esse princípio que mostra aqui na palavra, dessa oração contínua, é contínua. Os discípulos estavam ali 10 dias, chegou o ponto que, chegou lá no capítulo,
como eu li, né, o versículo 14, estavam todos reunidos no cenáculo, depois de 10 dias, meu Deus do céu. Chega o capítulo 2. Vamos lá no capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Eu estava observando, o pastor até pregou, falando que a única festa em que não se exigia a qualidade do pão era a festa do Pentecostes. O pão podia ser com fermento. Ou seja, Deus sabe as nossas, que tem alguns fermentos velhos dentro de nós, a velha natureza. Mas mesmo assim Deus vai capacitar, Deus vai aperfeiçoar, Deus vai usar. Irmão, pense num caba todo fermentado. Simão estava fermentado. Simão andava até, queria resolver no braço dele. Não tem gente assim, né? Que é metida a valentão, fala demais. Irmão, tem gente que fala tanto, que expõe tanto as suas vantagens, que eu fico bem pequenininho diante deles. Eu disse, meu Deus, eu sou o menor da casa de Deus, porque esse irmão aí é grande demais. Mas é porque tem gente que se auto-exalta. Assim era o apóstolo Pedro, muito falante, muito e tal, e eu estou contigo, Jesus, e foi usado por Deus naquela pregação. Mas, irmão, depois que Pedro foi um dos 120, graças a Deus, ficou lá orando, e aí vem um momento muito especial, porque na vida de constante oração, o princípio de você ficar orando constantemente, após esperar, aí vem a bênção, e é inusitado, de repente, olha aí, cumprindo-se o dia de Pentecostes, como é que os discípulos ainda estavam? Todos no mesmo lugar. Tem muito discípulo disperso, tem muito discípulo que aderiram o fica em casa, alguns, é claro, com as suas comorbidades, mas tem uns que estão em casa mesmo. Mas os discípulos estavam ali reunidos no mesmo lugar. De repente veio um vento do céu, um som como de um vento. Irmão, foi algo tempestuoso, algo inusitado, que nunca tinha acontecido. Aqui é a prática constante de oração, porque às vezes a gente quer que aconteça 1 milhão de coisas, mas só quando Deus quer, irmão. É só quando Deus quer. E quando a igreja ora, quando nós estamos em oração, pode ficar ciente. Deus vai fazer a parte que lhe convém. Mas a nossa parte é orar. Enquanto a igreja estava orando constantemente, veio um vento do céu, um vento veemente e impetuoso, e fez o quê? Encheu toda a casa, que estavam assentados. Estavam nem mais de joelho, já estava todo mundo assentado. E foram vistos por ele línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E eles foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aí vem o Simão, fraco. O Simão que outrora era um pregador, foi até enviado, teve uma experiência, mas ainda não tinha aquela firmeza. Mas agora, depois do Pentecoste, daquela festa, a festa do Pentecoste, na verdade, irmão Joselito, era a festa de comemoração das colheitas que eles recebiam de Deus, do céu, as chuvas, e eles colhiam, eles ofereciam a Deus o primeiro fruto da terra. Então a colheita de Deus estava chegando, e a colheita chegou no tempo onde o terreno foi preparado com oração. Irmãos, abastou o apóstolo Pedro, recebeu só uma crítica. Esse povo aí está tudo cheio, é de cachaça, de vinho. Mas Pedro se levanta, não mais aquele Pedro amostrado, aquele Pedro falante, porque Deus trabalha no coração do homem, do fermento velho. Se o fermento ainda está dominando a tua vida, está na hora de você ir para o cenáculo, você buscar a essência, a presença de Deus, porque Deus vai te levantar. Glória a Deus, cheio do Espírito Santo. Pedro pega o discurso, irmão, o povo ainda diz, Pedro era um homem, como é que se diz? Ignorante, que não tinha nem leitura. Vai pegar o discurso dele. Pedro pega lá do Velho Testamento, dá um discurso mostrando toda a crucificação, toda a história. Davi, ele pega tudo, mostra para as pessoas. Irmãos, o poder foi tão forte. Que coisa, hein? Como nós precisamos voltar para o cenáculo.
que os próprios pecadores dizem: ei, o que nós temos que fazer para a gente experimentar esse negócio que vocês estão falando com tanta graça aí? O que eu faço? Aí Pedro: arrependa-se e vocês vão ser perdoados. E a promessa não é só para nós não, a promessa é para os nossos filhos, é promessa para os que estão perto, os que estão longe, a promessa é para todos quanto o Senhor chamar. Glória a Deus. Doravante, a experiência vai trazer alguns espinhos na jornada, algumas distrações no caminho. Pessoas que outrora oravam mais, hoje está orando pouco. Pessoas que eram mais envolvidas, hoje está menos envolvida. Pessoas que eram mais consagradas, hoje passou longe da consagração. Deus nos guarde, mas está na hora de uma restauração. E a restauração começa onde? Volta para o cenáculo de novo. Volta para o cenáculo de novo. Esse é o lugar que na igreja não pode sair. É o cenáculo da oração contínua a Deus. A igreja começou a sofrer pressões por todos os lados. Diz o texto de 12, versículo 5. Vocês conhecem. Pedro foi preso. Depois que ele pregou, 3.000 almas se renderam a Cristo. Depois mais 5.000. Agora Pedro foi preso, capítulo 12. Estava algemado. Não tinha, era um processo. Sabe que quando o pessoal quer prender alguém, ele inventa uma coisa na justiça. A pessoa não fez nada, viu, Adamilton? Você não fez nada, mas ele inventa um negócio lá e a pessoa é presa. Não é que a justiça dos homens não faz isso? Pois faz. Calúnia, inventa alguma coisa e jogaram Pedro na prisão. Mas o que a igreja fazia, hein? A igreja em constante oração. O que Deus fez? Quando a igreja ora, Deus envia anjos e trabalha e liberta Pedro, quebra algema, abre portões. O que está fechado vai ser aberto. Pedro vem para onde agora? O local de oração. Glória a Deus. A perseguição já chegou, irmão. Você que não percebeu. Tem perseguições diretas e perseguições indiretamente. Mas nós vamos ficar com fobia? Qual é o melhor lugar para se resolver perseguição? É orando no cenáculo. Os discípulos sofreram pressão. Eles, gente, só tem uma coisa que nós podemos fazer. E que aquela rainha a rainha da Inglaterra disse que não temia as armas de guerra, os exércitos. Mas o que ela temia era um crente sincero diante de Deus, fazendo oração constante. Porque quando o justo, Deus ouve a oração do justo, é poderosa e eficaz, mas é uma oração constante. O Senhor diz assim: eu quero que tenha pelo menos alguém que fique na brecha. Só um homem. Abacuque disse: Senhor, o povo está desobediente, mas vai se cumprir. Mas eu estou aqui na torre de vigia, porque eu sei que depois de tudo isso, ainda que a figueira não floresça, mas eu creio que Deus vai visitar o seu povo, vai trazer a promessa de volta, e o povo vai se levantar, e os ídolos vão ser quebrados, e o povo vai se erguer, e a promessa de Deus vai se cumprir. E o povo vai testemunhar das grandezas e das maravilhas de Deus. Glória a Deus. Então por que você precisa, e eu também, eu preciso muito, nós precisamos. Por quê, irmãos? Tem muitos motivos para você orar. Mas nem aquela oraçãozinha, sabe? Que nós oramos às vezes. Oração só de, igual as crianças. Parece que tem irmão que já é tabelado, né? Parece aquela reza. Repetir a mesma oração. Meu Deus do céu. Mas a oração, ela traz um propósito interessante. Ela diz como a igreja está. Como está o nosso nível de oração? Meu Deus do céu. Como está o nível da igreja aqui de oração? Como nós estamos, nós pessoalmente, como está os nossos propósitos de ser discípulo de Cristo? Estamos atuantes ou estamos só parados? Como nós podemos observar que a
a prática constante da oração ela tem uma importância muito grande. Porque a igreja que só experimenta as mesmas coisas, mas de repente a prática da oração constante vai trazer algo incomum, uma experiência incomum. Veio de repente, glória a Deus. É porque a gente quer que Deus faça muita coisa. Às vezes eu digo, Deus, mas como é que Deus quer que eu faça muita coisa se vocês não fazem nada? Vocês nem oram. Glória a Deus. A oração tem uma coisa que eu aprendi, o pastor citou isso aqui que eu achei interessante. A única coisa que promove a comunhão é a oração. Como é que a igreja fazia? Irmão, eu vou dizer, juntar. Se você vê um partido político, até mesmo na própria igreja, no conjunto da senhora, irmão, hoje vamos fazer a nossa farda. A irmã disse, eu não quero essa cor não, eu não quero esse embanhado aqui, eu não quero isso aqui, eu não quero isso aqui. Meu irmão, pense numa luta. Porque a organização humana só pode entrar em sintonia no Salmo 133, não sei se você leu o 33, né? Ó quão bom e quão suave, é só em Atos capítulo 2, versículo 42, para a gente concluir. O que diz? Perseveravam, 2,42, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Você vai orar e o presbítero Misael vai impetrar a bênção.